Olá pessoal, bom dia, boa tarde, eu não sei que hora você vai estar assistindo essa videoaula. Bem, como todos vocês foram avisados, nós falamos, né, que cada atividade que ia chegando até vocês desde quando iniciou a quarentena, tudo valeria ponto e nós iríamos marcar um dia para receber todas essas atividades. Nós marcamos, eu coloquei o aviso, recebi bem poucos assim, mas de todas as turmas foi a turma que mais entregou. Porém, apenas 4 alunos entregaram todas as atividades. Os outros que entregaram não entregaram tudo e tudo vai valer ponto. Não pensem que tudo que foi em vão, não. Tudo vai valer ponto. Como eu disse, como sempre foi, na verdade. Mas eu vou fazer aqui. E ainda falei que qualquer dúvida era para vocês procurarem no WhatsApp, ligando, de alguma forma. Não recebi nenhuma dúvida. Mas mesmo assim, vamos fazer uma revisão aqui mesmo, só para dar uma ajuda, né? Nós vamos começar aqui pelo primeiro exercício, não o primeiro exercício em si, porque os dois primeiros exercícios que foram enviados, eles eram correspondentes a assuntos das provas passadas, meio que uma revisão do capítulo passado. A partir essa atividade aqui, que eu marquei como aula 1, mas na verdade já foi a terceira atividade que eu enviei, é que começa mesmo o assunto do capítulo 2. Começando aqui, a primeira questão diz: como se deu a dispersão do ser humano pelo planeta? Eu não vou dar a resposta em si, mas eu vou dizer para vocês que logo no início do capítulo, na página 392, ele fala que essa dispersão, ela deu-se início onde surgiu o nosso primeiro ancestral, né? O ancestral mais antigo do ser humano. Surgiu na África e ele foi passando, né, por determinados trechos, atravessou o Estreito de Bering até chegar às Américas. Então, na página 392 já dá a resposta. É só você ler, tem um mapa mostrando por onde foi que esse ser humano passou. Então, segunda questão. Pergunta como o ser humano constrói o espaço geográfico. Então, como o ser humano constrói esse espaço? Na página 393, ele fala que o ser humano, ao longo da história, né, ele vem ocupando diversas áreas e por onde ele vai passando, ele vai construindo aquele espaço, né? Ele vai modificando. Então, ele usa algo para poder modificar. E o texto diz que as técnicas são exatamente esses conhecimentos, essas habilidades que fazem com que o ser humano vá modificando o espaço. Então, ele modifica o espaço geográfico através do seu trabalho e da sua técnica. Terceira questão. Escolha uma atividade ou profissão e fale do desenvolvimento de suas técnicas ao longo dos anos. Essa questão ela é pessoal, né? Mas ela é baseada no que está na página 394, quando a gente falou sobre o desenvolvimento da agricultura. Uma atividade que começou de uma forma, com determinadas técnicas, e com o passar dos anos, essa técnica foi sendo evoluída. Hoje, nas grandes áreas agrícolas, não se usa mais algumas técnicas antigas. Não que elas tenham sido todas extintas, mas em grandes áreas não se usa mais determinadas técnicas. E na página 394 mostra esse desenrolar. E essa questão é para vocês fazerem exatamente isso, como eu citei. Um professor, ele tinha uma técnica na década de 1970. Hoje, os recursos que a gente usa já é diferente daquela época. Então, é isso que vocês vão mostrar na profissão ou atividade escolhida. Quarta questão. Como se deu a modificação das técnicas e do espaço nos séculos 18 e 19? Então, aqui você vai dizer como foi que aconteceu
essa mudança toda. Na página 395, ele começa falando que o século XVIII foi um período que marcou. Marcou por quê? Qual foi a modificação surgida? O início da primeira revolução industrial. As máquinas foram mudando, a técnica, o trabalho nas indústrias foi mudando, né? Houve os avanços tecnológicos do século XVIII ao século XIX. A partir do século XX, você já vê uma nova forma de trabalhar que não era mais assim, usando as técnicas do século XVIII. A partir do século XIX, você já vê algumas outras invenções, né? Foi quando surgiu a tecnologia, a internet, a informática, e as técnicas foram sendo modificadas. Que é o que fala aqui a quinta questão. O que é a globalização e quais os fluxos que ela movimenta? Então, em 1950, mais ou menos, né, metade do século XX, foi quando começou a surgir esse termo globalização, né? Porque a globalização é um processo, que ela ainda está em processo. Mas nós já estamos bem avançados comparado com 1950. E esse processo, né, de ligação, que faz com que tudo esteja interligado, esse processo, ele movimenta alguns fluxos. Quais são eles? Fluxo de pessoas com os deslocamentos, facilitando o deslocamento das pessoas de um lugar para outro, por causa do fluxo de transportes que foi modificado. Fluxo de transporte que fala aqui não é muito transporte no mesmo lugar, não. É a modificação dos meios de transporte, a evolução desses meios de transporte, que hoje você tem meios que fazem com que você esteja num outro lugar, que você, se fosse de ônibus, passaria 2 dias, mas faz com que você esteja em 4, 5 horas. Isso é o fluxo, é a globalização no fluxo de transporte. Aí ele fala do fluxo econômico, ou seja, a partir da informação, das tecnologias de informações, fez com que a economia, né, também avançasse. As transações econômicas, os tipos de moeda, o uso do cartão de crédito, a negociação entre as pessoas através da internet. Hoje você pode abrir uma loja virtual, então se tornou bem mais fácil do que antigamente. Então, nessa primeira parte, ele fala mais dessa questão, dessa globalização, dessa modificação do espaço. Nessa segunda atividade, já vai falar de população, né? A desigual distribuição da população. E a gente já viu que está de forma, não está de forma bem definida, né? Como a gente imagina, tem muita gente, mas as pessoas estão distribuídas de uma forma desigual. Aí ele fala sobre a questão de alguns fatores, de algumas coisas que aconteceram, né? Dos fatores que fazem com que a pessoa se deslocar. Às vezes é por fatores históricos, né? Por questão de, eu tenho um familiar num determinado local, vou para aquele lugar, fator histórico, que mostra suas origens. Tem os fatores naturais, né? Que são por desastres naturais. E tem os fatores econômicos, que é devido vou atrás de um emprego, vou procurar algo melhor. Depois ele fala do crescimento da população, né, que a população de um certo tempo tem um gráfico, inclusive, né, que vai mostrar para vocês como a partir de 1950 foi um salto de crescimento. Né? E teve a questão também das melhorias, né, sanitárias, dos avanços tecnológicos, tratamento de algumas doenças que foi surgindo, e isso fez com que a população crescesse de uma forma mais saudável. Então o crescimento dela agora é num ritmo diferente, porque não é mais só nascendo gente, aqueles que estão nascendo estão crescendo com qualidade. Mas essa questão aqui, eu trouxe só algumas questões para não ser muito demorado,
Essa questão aqui diz: o que significou a política de filho único na China e quais as desvantagens? Então, eu já havia falado para vocês sobre essa política, né, que foi implantada na China por questões de controle populacional. Então, lá no final do capítulo, ele fala sobre esse controle que a China teve que fazer, que o casal só podia ter um filho. Um filho. Ainda no início foi bem restrito, só podia ter um filho, nada mais que isso. Quem desobedecesse pagaria multa. Mas aí depois eles foram abrindo mais para aqueles casais que tivessem filhos doentes, né, com alguma síndrome, ou que nascesse mulher. Mas isso foi com o tempo que eles foram abrindo, né, dando essa concessão. E as desvantagens disso? A desvantagem é que, se está nascendo pouca gente, não vai ter futuramente muita gente para o mercado de trabalho. Então está mais direta a questão do trabalho. E a questão também de que nasce pouco, os outros estão envelhecendo, muitos idosos causariam um peso maior na previdência, né? Questão de aposentadoria. A próxima questão diz: em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos territórios de economias desenvolvidas. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos, então aqui está dizendo que as pessoas em busca de melhores condições de vida saem dos seus países para ir para outros lugares mais desenvolvidos. Ele diz que isso acontece, ele pergunta, né? Isso acontece, essa procura, é porque nos países desenvolvidos há uma política de controle e recepção dos grupos imigrantes. Quer dizer que no país desenvolvido eles ficam recepcionando os imigrantes. Seja bem-vindo. Não, pelo contrário, não tem essa política de controle, mas de recepção de imigrantes como mostra de uma forma positiva, não. Tem controle sim de quem está entrando. Letra B. São registrados baixos índices de xenofobia, que é aquela aversão aos estrangeiros. Baixos índices de xenofobia nos países desenvolvidos? Claro que não, ao contrário, muito índice de xenofobia. Letra C. A burocracia facilita a regularização de imigrantes, mesmo que ilegais. Quer dizer que tu vai ilegalmente, aí chega lá, é muito fácil para tu te regularizar. Claro que não. Letra D. Existem políticas de incentivo aos deslocamentos sazonais. Quer dizer que os países desenvolvidos, ou seja, os Estados Unidos, por exemplo, incentiva as pessoas a irem para lá trabalhar. Não, gente. Claro que não. Não incentiva. Tem as suas políticas de restrição, algumas pessoas conseguem, mas não tem aquele incentivo direto, não. A pessoa se sente atraída, é diferente. E letra E. Há uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo. Essa é a alternativa correta. Por quê? Há uma elevada necessidade de mão de obra? No geral, lá tem gente para trabalhar. Mas o que eles querem é o quê? Uma mão de obra barata. Alguém que receba pouco salário por uma atividade. Coisa que os deles lá talvez não aceitassem trabalhar e ganhar tão baixo assim. Então é por isso que eles é isso que atrai, é isso que faz com que muita gente, né, há essa busca. Próxima questão. Quais os fatores das migrações? Cite exemplos de cada um. Então aqui o texto mostra, né, os fatores, né, que eu já até citei antes da gente chegar nessa questão, eu já tinha citado. A questão dos fatores naturais, os fatores históricos e econômicos. E próxima questão. Observe as pirâmides etárias do Brasil. Já está dizendo que essas pirâmides são pirâmides brasileiras. E descreva as mudanças ocorridas e os seus motivos. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar a pirâmide. A gente já fez isso no 7º ano. Se vocês não lembram, mas eu estou relembrando para vocês. A gente já fez questão assim. Então, o que você tem que analisar essa pirâmide agora na questão de população em si, né?
O que é que essa pirâmide mostra? Uma pirâmide de 1980. Ela mostra que, na sua maioria, eram mulheres, ó. Tanto que mulher vem sempre até um pouco mais, a parte de homem bem menos. Mas, no geral, o que é que a gente tinha? Uma base maior. Olha a faixa etária aqui. Ou seja, muitas crianças e adolescentes. Sendo que nessa partezinha aqui, os pré-adolescentes, ou melhor, adolescentes e jovens, que ainda nem estavam em idade de trabalhar, eram maiores até do que determinada faixa etária de criança. E bem menos ainda aquela faixa etária que está, que é a população economicamente ativa. Ou seja, aqui é a pirâmide de um país em que a população economicamente ativa é bem menor. Ou seja, um país subdesenvolvido. Ainda nessa década, nós éramos subdesenvolvidos. Poucos idosos, sim, mas a grande maioria, juntando esse grupo com os idosos, que são os não economicamente ativos, isso mostra que um país conseguia desenvolver com pouca gente. Ou seja, ainda estávamos no nível subdesenvolvido. Analisando aqui o ano de 2010, a gente vê muitas mudanças. Olha o que aconteceu. A base aqui foi a que diminuiu, né? Deu uma diminuída. A faixa etária aqui, idosos, deu uma considerável, né, aumentada. A faixa etária que é a população economicamente ativa cresceu, né? Eram essas crianças, cresceu, se tornou o maior número. Então, aqui já tem um país que tem uma estrutura econômica melhor, que tem um grupo de população economicamente ativa bem maior. Ou seja, estamos num outro nível, já não somos mais subdesenvolvidos, somos o quê? País emergente, ou seja, em desenvolvimento. Até pela característica de ter a sua população economicamente ativa bem maior do que no ano anterior. E você pode analisar muitas outras questões. Por que esses idosos aumentaram? O que aconteceu que fez com que a qualidade de vida melhorasse comparado com esse período? O que aconteceu aqui? O que fez com que essa faixa etária diminuísse? Ou seja, a taxa de natalidade diminuísse? Será que foram os anticoncepcionais, alguns métodos, a mulher no mercado de trabalho? Então, você pode analisar de várias formas. E, como eu havia falado, né? Como ninguém demonstrou ter dúvida, ninguém me procurou, apenas uma aluna é quem ainda me procurava de vez em quando, e ninguém tem dúvida, né? Podemos dizer assim, boa prova para vocês, né? Espero que vocês estudem e tenham atenção ao responder a prova. Até mais.